Então, quarto ano, vamos dar continuidade nas nossas atividades. Depois da atividade de matemática, nós vamos para o caderno de português, atividade 23 também, que vai estar na página 75 do seu caderno de português. Então, o primeiro texto é uma fábula. Pelo título, a gente já percebe que é uma fábula. Chama-se O Leão e o Inseto. E aí, as características principais de um texto como a fábula é que os animais, eles são os personagens principais geralmente e eles falam. E o final do texto sempre apresenta para a gente uma moral da história. Então esse texto é construído numa narrativa entre o leão e o inseto e no final alguma coisa que foi feita no texto de forma errada é mostrado para a gente como uma moral da história, de onde a gente precisa ficar mais atento aos pequenos detalhes. Esse texto foi retirado da internet, percebam ali onde está disponível, foi acessado em 29 de novembro de 2019. E essas fábulas são de um conjunto de fábulas escritas por Esopo. Então, esse texto é bastante interessante, treine bastante a sua leitura em voz alta. Nas atividades de português, eu estou passando um pouquinho mais rápido, porque são atividades que a gente faz todos os dias, a gente repete ela bastante. Então, vocês já estão craque na forma de fazer essas lições. As questões abaixo, até a questão 14, todas elas são de acordo com o texto que a gente acabou de ler, que é o Leão e o Inseto. Então, você precisa ler com atenção o que as perguntas estão dizendo para poder responder. A questão 2 diz o seguinte: você sabe o que significa a palavra sussurrando? Então, se tiver dúvidas, você pesquisa na internet qual é o significado de sussurrar, tá bom? Na questão 3 diz o seguinte: na frase foi embora relatar seu feito para o mundo, que palavra de mesmo sentido poderia ocupar o lugar dessa que está destacada? Então, foi embora relatar o seu feito. O seu feito, aí a palavra feito, ele está falando que ele foi relatar algo que ele tinha feito de muito importante para o mundo. Então, qual palavra eu posso trocar e substituir para que a frase mantenha o mesmo sentido? E aí, quando você souber, você reescreve a frase embaixo, substituindo a palavra feito. Na questão 4, está pedindo para que a gente consulte um dicionário e anote o significado da palavra entoar. Então, pesquisa na internet e anota aqui o significado da palavra entoar. Tem aqui em azul dizendo assim: na consulta ao dicionário, muitas vezes é preciso saber adaptar as palavras para podermos localizá-la. Fica a dica. Pois é, às vezes a gente precisa... Por exemplo, na questão 2, eu falei para procurar a palavra sussurrar, que é a origem da palavra sussurrando, que já é outra palavra, que deriva da palavra sussurrar. E aí, se você precisar, você procura de outra forma. Na questão 5 e na questão 6, nós vamos falar sobre coisas que especificamente apareceram no texto e querem dizer alguma coisa. O texto, na questão 5, diz assim: o texto marca a fala dos personagens com aspas, que são esses dois tracinhos, quando vai iniciar a fala de um personagem, e os dois tracinhos de novo para dizer que fechou a fala. Escreva uma fala dita pelo mosquito. Então você vai lá no texto, procura uma frase que foi dita pelo mosquito e que esteja entre aspas. Na questão 6 diz o seguinte: todas as fábulas que vocês conhecem possuem animais como personagem? Se sim, você vai citar outra fábula que a gente conhece. A gente conhece diversas fábulas. Tem a cigarra e a formiga, tem o leão e o ratinho, tem a lebre e a tartaruga. Então tem muitas fábulas. Na dúvida, pode pesquisar. A questão 7, nós vamos falar dizendo assim: acredito que você entendeu todo o texto, então deve lembrar algumas informações sobre os personagens. Vamos fazer um perfil dos dois personagens? Então tem aí os dois personagens dessa fábula, que é o inseto e o leão. E aí tem algumas perguntas, como ele é, onde vive, quais as qualidades boas e ruins e o que faz no texto. E aí você vai montar o perfil de cada um dos personagens. Outra informação importante aqui, as fábulas nem sempre possuem animais como personagens. A grande maioria delas possui, mas algumas podem não apresentar os animais como personagens. Em seguida,
nós vamos utilizar novamente a letrinha S. Então, vamos testar aqui como é que está sendo feita as escritas dessas palavras. E aí você vai encontrar 5 palavras com as sílabas terminadas em S. Então, tem aí, nesse caça-palavras, 5 palavras, onde todas as palavras terminam com a letra S. Ok? Pesquisa direitinho. Na questão 9, nós temos uma questão de separação silábica. Nós temos aí palavras como avestruz, feliz, freguês. Conte as sílabas e separe direitinho aí ao lado. A questão 10 diz o seguinte: a fábula O Leão e o Inseto é composta de diálogos, correto? Quem fala nesse texto? Você vai observar que tem um personagem que as falas dele aparecem. O outro é alguém contando por ele. E aí você vai indicar quem é que está falando nesse texto. Releia o texto e veja lá. Quando o texto vai começar entre aspas, quem é que está falando dentro daquelas aspas? Então, observe qual é o personagem. Um dos dois está falando. A questão 11 fala sobre a pontuação. No texto, qual pontuação foi usada para marcar a fala dos personagens? Então, quando um personagem vai falar, aparece uma pontuação, que são os 2 pontos, e nós temos as aspas, que marcam as falas de um dos personagens, que o texto que ele fala fica entre aspas, ok? Os 2 pontos estão usados no texto do narrador ou do personagem. Perceba que, quando a gente está lendo essa fábula, um dos personagens, quem está falando por ele é o narrador. E o outro personagem, o narrador permitiu que as falas dele aparecessem no texto. Então, os 2 pontos, quando os 2 pontos aparecem no texto, quem é que fala logo após os 2 pontos? E aí você responde a questão 12, baseado nessa percepção. A questão 13 diz o seguinte: na frase "ai de mim", a exclamação foi usada para expressar um sentido de quê? Então, quando o inseto diz "ai de mim" lá no texto, ele está aliviado, entusiasmado, decepcionado ou com medo. Então, você relê no texto e vê lá qual é o sentimento que ele está tendo naquele momento e marca. Temos a questão 14, que diz o seguinte: contextualize no texto em estudo as palavras destacadas e responda. Vamos lá. Algumas palavras, elas demonstram algum tipo eles dão uma ideia de algumas coisas para a gente. Então, por exemplo, tem aí a frase, a palavra longe, que está lá na linha 10 do texto, e aí você vai lá na linha 10 no texto, conta até chegar na linha 10, e você lê a frase inteira e vai ver se essa palavrinha longe está dando uma ideia de aproximação ou de distanciamento. E aí marca o texto, marca o quadrinho. Na letra B, nós vamos falar sobre a palavra rapidamente, que está na linha 5, e na letra C, a palavra bastante, que está na linha 6. Então, leia com atenção a frase completa para ver se elas estão dando, qual é a ideia que elas estão dando. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o professor que a gente tira as dúvidas para vocês. A questão 15 e a questão 16, nós vamos falar aí sobre um segundo texto, que é um texto informativo, que traz informações para a gente, não é o texto completo, conforme está ali embaixo, é um fragmento. Esse texto também foi retirado da internet e fala sobre a colaboração ecológica das aranhas. Então, leia com atenção, responda as questões abaixo e, em seguida, manda as fotos para a gente. Então, se você tiver alguma dúvida em qualquer uma das questões, é só perguntar ao seu professor, diz qual é a questão, que ele vai lá e tira a sua dúvida. Combinado? Então, um forte abraço para vocês e até amanhã.